Podemos sim, professor. Então vamos lá. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem for assistir essa nossa revisão, esse nosso intensivão aí para o concurso da PM e o concurso do Bombeiro. Nós estamos aí nesse intensivão e hoje vamos tentar tratar de dois temas que são bastante importantes, que é administração pública e poder executivo. Como nós estamos na reta final, nós vamos pontuar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante para a prova, para essas duas provas que vêm aí. Esse tópico aqui, esse tema, administração pública, grande parte desses assuntos são vistos lá em direito administrativo. Então, tem assuntos aqui que provavelmente foi visto com o outro professor. Nós vamos pontuar aquilo que está na Constituição que nós achamos que pode vir a cair na prova. Primeiro ponto sobre os princípios da administração pública. Esses princípios eles estão lá no artigo 37 e é muito comum cair nas provas de constitucional e direito administrativo. O artigo 37 ele seleciona 5 dos principais princípios da administração pública. São chamados princípios expressos. Os princípios explícitos. Está no caput do artigo 37. A legalidade, a impessoalidade, a publicidade, moralidade e eficiência. O famoso LIMP, essa sigla aí, esse mnemônico, dá para decorar. Mas, corriqueiramente, esses princípios eles caem em prova de concurso, o concurseiro já deve saber de cor. O princípio da legalidade está de acordo com aquilo que nós vimos lá no artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém fará, artigo 2º não, artigo 1º, inciso 1º, ninguém fará ou deixará de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, tanto os agentes públicos quanto os particulares, eles devem obediência àquilo que está previsto na norma. Aquilo que está previsto na norma. E norma em sentido geral. Engloba desde a Constituição, passando pelas leis, decretos expedidos pelo Poder Executivo, até a norma mais simples, aquela de caráter administrativa, como um edital, como uma circular, e etc. Impessoalidade é aquele princípio em que a administração pública ela age sempre buscando o interesse público. Ela não pode agir buscando interesses particulares, interesses pessoais. A impessoalidade ela evita que particulares eles se intrometam dentro da administração pública para tirar proveito. A impessoalidade, por exemplo, ela é refletida quando se faz uma licitação para adquirir algum bem. Também nos concursos públicos, para selecionar, para contratar pessoal.
para trabalhar dentro da administração pública. Publicidade, a administração pública, dar, ela deve divulgar, ela deve dar publicidade aos seus atos e também aos seus documentos, às suas informações. Em regra, a administração pública ela deve se pautar sempre pela busca da transparência, pela busca da divulgação daquilo que é feito. Excepcionalmente, pode haver, sim, o chamado sigilo dentro da administração pública, mas de forma excepcional. Então, em regra, a publicidade ela deve estar presente dentro da administração pública. A moralidade é aquele princípio onde os agentes públicos devem agir sempre em busca daquilo que é o correto, daquilo que é o ético, daquilo que é o moral, daquilo que é o justo. A moralidade ela imprime dentro da administração pública o caráter de retidão, o caráter de justiça, de ética, de moralidade. A eficiência, a administração pública deve buscar atuar sempre com vista a ter resultados, a ter qualidades no seu agir. A eficiência, ela busca sempre prestar um serviço melhor, um serviço de qualidade, um serviço eficiente, um serviço rápido, um célere, um serviço pautado na racionalidade, pautado nos princípios que gerenciam, por exemplo, o bom administrar. Também há princípios implícitos, que são todos aqueles, inclusive os previstos em normas, são todos aqueles que não estão previstos na Constituição, inclusive os previstos nas normas que estão abaixo da Constituição, as chamadas normas infraconstitucionais. Todos aqueles que não estão na Constituição são chamados de princípios implícitos. Por exemplo, o princípio da racionalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio, por exemplo, princípios aplicados ao processo licitatório, como, por exemplo, a vinculação ao instrumento convocatório, quer dizer, a importância do edital para conduzir o processo, princípios, por exemplo, que conduzem o processo administrativo, como o princípio do interesse público, entre outros. Esses princípios eles devem ser aplicados no âmbito de toda a administração pública. A direta, quer dizer, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, essa administração chamada direta, também na indireta, que é aquela da qual faz parte as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas, que fazem parte da administração indireta. De qualquer dos poderes, isso aqui é importante, quer dizer, é aplicável tanto dentro do executivo, como também dentro do poder legislativo e do judiciário, quando eles exercem função administrativa, também é aplicado esses princípios, no âmbito de todos os entes que compõem a Federação Brasileira, a União, Estados, Distrito Federal e Município, e também sobre particulares que estejam no exercício da função pública, como organizações sociais que recebem recursos públicos para o desempenho de atividades de interesse geral.
Vejam que esses particulares eles não fazem parte da administração pública, eles não constituem a estrutura da administração pública. Porém, como esses particulares exercem função pública, eles também se subordinam, se submetem aos princípios da administração pública. Sobre os agentes públicos, a vontade da administração pública ela se manifesta através de pessoas. Através de pessoas. Essas pessoas são os agentes públicos. São eles que atuam em nome da administração pública. Esses agentes públicos, aqui, no caso da Constituição, esse capítulo que trata da administração pública, está se referindo a algumas das categorias de agentes públicos. Esse tema, a administração pública, ele trata de algumas categorias de agentes públicos. Esses agentes públicos, eles entram na administração pública, quer dizer, eles acessam os cargos, empregos e funções públicas com base em requisitos estabelecidos na lei. Com base em requisitos estabelecidos na lei. Quer dizer, a lei define quais são os requisitos para que essas pessoas exerçam esses cargos, empregos e funções públicas dentro da administração pública. Os requisitos eles são definidos com base no princípio da reserva legal, ou seja, somente a lei pode definir os requisitos de acesso, cargos, empregos e funções públicas. Tome muito cuidado com isso aí. É possível ocupar cargo, emprego e funções públicas, porém, o acesso ele é estabelecido através de requisitos definidos em lei. Lei aqui em sentido estrito, lei aprovada pelo Poder Legislativo. Lei aprovada pelo Poder Legislativo. Vejam que, com base nesse princípio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu em relação aos requisitos legais, alguns requisitos legais para ter acesso a esses cargos, emprego e funções públicas. Eu trouxe aqui esses critérios, esses requisitos que costumeiramente descaem em prova. O exame psicotécnico. O Supremo Tribunal Federal ele tem uma súmula, a súmula 44, que preceitua que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. O exame psicotécnico é aquele que testa a sanidade mental do candidato. É aquele que busca aferir se o candidato ele tem condições psíquicas, emocionais para exercer o cargo. Esse exame psicotécnico ele deve estar previsto em lei. Ele deve estar previsto em lei. Ele não pode estar previsto apenas em edital. O requisito da idade. Alguns concursos eles cobram, né? Esse requisito da idade, estabelecem limites de idade. Por exemplo, o concurso da PM para soldado estabelece ali um limite de 30 anos. Não é admissível por ato administrativo restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Vejam que o critério de idade que estabelece um limite, ele deve estar previsto em lei. Ele não pode estar previsto apenas em edital. A experiência profissional também ela pode ser cobrada
Só que essa experiência profissional ela também deve estar prevista em lei. Ela não pode estar prevista apenas em edital. Se estiver em todas essas situações, se esses requisitos estiverem previstos apenas em edital, esses requisitos ou esse edital, ele viola a Constituição Federal, o artigo 37, inciso 1º, porque esses requisitos eles podem ser previstos como critérios, como requisitos para o acesso ao cargo, emprego e função pública, porém devem estar previstos em lei. Bom, o acesso ao cargo público, então, o acesso ao cargo e emprego público ele é feito através do concurso público. O concurso público é uma regra estabelecida justamente com base no princípio da impessoalidade. O princípio aqui em cima que nós vimos, a impessoalidade, em que não há uma contratação direta, mas a pessoa que se submete ao concurso público, ele passa por uma série de prova, em que testa ali o seu conhecimento e as suas habilidades. A regra do concurso público, ela é aplicada em toda a administração pública, direta e indireta. Tome muito cuidado com isso, porque não é apenas no âmbito da administração direta, quer dizer, não é apenas naquela administração centralizada ali nos entes federados que se aplica a regra do concurso, mas também na administração indireta, que no caso seriam nas autarquias, nas empresas públicas, fundações públicas e até mesmo nas sociedades de economia mista. Essa regra ela tem aplicação restrita aos cargos efetivos. Aos cargos efetivos. Isso significa dizer que os cargos em comissão independem de concurso público. Cargos em comissão são aqueles nomeados de livre nomeação e exoneração, aqueles que os chamados cargos de confiança, entre aspas, em que a pessoa ocupa sem precisar passar por uma prova de concurso. A validade do concurso. O concurso ele tem um prazo de validade de até 2 anos, é o período inicial, porém ele pode ser prorrogável também uma única vez por igual período, quer dizer, por mais 2 anos. Então, o concurso público ele pode ter um prazo máximo aí de até 4 anos. A contagem da validade ela é feita a partir da homologação, que é o ato administrativo que atesta a conclusão do concurso. O concurso ele passa por todas aquelas etapas, desde a prova, exame documental, exame médico, e ele conclui com a homologação, que é o ato que atesta a conclusão do concurso. As nomeações no concurso obedecem ao prazo de validade do concurso. Quer dizer, as nomeações elas são feitas dentro do período de validade do concurso. Só que a Constituição ela não impede que, no prazo de validade de um concurso, a administração realize um novo concurso para o mesmo cargo. No entanto, estabelece a prioridade de nomeação para os aprovados no concurso anterior sobre o homólogo. Isso aqui é óbvio. A Constituição ela não impede a realização de um novo concurso durante o prazo de validade de um concurso que esteja em vigência, porém, aqueles que têm prioridade para serem chamados são os do concurso passado, são dos concursos anterior. Sobre essa questão das nomeações, nós temos aqui algumas informações importantes que de vez em quando cai nas provas. Vejam que após o candidato ele se submeter à prova, ele ser aprovado ou ser classificado, constitui um direito subjetivo do candidato à nomeação. Vejam que a palavra aqui é direito subjetivo.
não é apenas uma expectativa de direito. Isso significa que, quando é um direito subjetivo, o candidato ele pode se impor para que a administração pública ela nomeie. Inclusive, ele pode até mesmo acionar o Poder Judiciário. Nós temos duas situações em que é direito subjetivo do candidato à nomeação. Primeiro, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital. Isso aqui parece ser bastante óbvio. Se o edital ele prevê 5 vagas, o candidato ele é aprovado dentro das 5 vagas, as chamadas vagas imediatas, então ele tem o direito de ser chamado durante o prazo de validade do concurso. Professor, se findou o prazo de validade do concurso e o candidato não foi chamado, ele vai perder a vaga? Ele não pode perder a vaga. Aqui, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ele diz que é direito subjetivo. Ou seja, se a administração pública não nomear ele, mesmo ultrapassando o período de validade do concurso, mesmo expirando o prazo de validade, o candidato ele pode acionar o Poder Judiciário, entrar com mandado de segurança para garantir essa sua vaga. A segunda hipótese, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. Isso aqui acontecia bastante antigamente. Agora, com as fiscalizações, diminuiu. E até a gente não vê. É aquele caso do candidato que está lá atrás e ele acaba sendo jogado para frente. Ele acaba sendo chamado. Isso aí é uma clara burlação a esse direito subjetivo. O cara está lá atrás e ele, de repente, ele é chamado para a frente e acaba sendo nomeado. Se aquele que está lá atrás ele vier tomar posse, então aquele que está na frente ele tem o direito subjetivo a ser nomeado. A terceira hipótese é quando surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidato de forma arbitrária e motivada por parte da administração. Esse caso aqui é fora daquelas vagas imediatas. Fora daquelas vagas imediatas. Se o candidato que está lá atrás ele for chamado, aquele que está lá na frente ele tem a preferência pela nomeação. Tem a preferência pela nomeação. Porque aqui se deduz que surgiram novas vagas. Surgiram novas vagas. Se surgiram novas vagas, então a preferência é daquele que está na frente, não aquele que está atrás. Tá legal? O concurso público ele deve reservar vagas a pessoas com deficiência. Isso aqui nós vemos praticamente em todos os editais. Só que essa reserva de vagas às pessoas com deficiência, ela é obedecida, ela é com base no princípio da reserva legal, quer dizer, é a lei que vai definir os critérios de admissão para aquele cargo. É a lei que vai definir se há a possibilidade ou não de ter reserva de vaga para aquele cargo. Tem cargos em que não é possível fazer reserva de vaga para pessoas com deficiência. Como, por exemplo, como é que vão querer que uma pessoa deficiente da perna seja um policial, um soldado policial, para ir para a rua, para estar em campo? É bem difícil. Então, a lei ela pode estabelecer os critérios para a admissão. Pode estabelecer, claro, com base na atividade que está sendo desenvolvida. Por isso, de acordo com as atribuições do cargo, a lei poderá prever que não haverá reserva de vagas a essas pessoas. Isso tudo com base na lei. Isso tudo com base no princípio da reserva legal. Em relação ao pessoal, a contratação de pessoal sem concurso. Vejam que há uma regra aqui em cima, que é a regra do concurso. Quer dizer,
Só podem ocupar cargo, emprego e funções públicas dentro da administração pública aqueles que passam pelo concurso, aqueles que são aprovados no concurso. Porém, existem algumas exceções aqui. Essas exceções, elas incluem, eu já falei aqui em cima, inclui o pessoal que ocupa cargos em comissão, que eles não precisam passar pela prova de concurso, mas também esse pessoal, o chamado contrato, o contrato administrativo, para que eles sejam admitidos sem passar por uma prova de concurso público, precisa cumprir alguns requisitos. Essa contratação ela precisa ser de interesse, de excepcional interesse público. Ou seja, excepcional interesse público significa que é uma situação excepcional. E de interesse público quer dizer que vai beneficiar, que vai atingir diretamente a coletividade, a comunidade. Como, por exemplo, na contratação de pessoal para prestação de serviço na área da saúde. O que a gente viu aí na época da pandemia, que houve a carência, né? Houve a necessidade de pessoal na saúde, ou seja, por conta da pandemia, quer dizer, uma situação excepcional, e eles foram contratados por conta de ser um campo de interesse público, saúde. Segundo requisito, a temporariedade da contratação. O contrato ele é por prazo determinado. Ele é por prazo determinado. Ali ele prevê começo e prevê o fim, o término. E apenas naquelas hipóteses expressamente previstas em lei. Ou seja, a contratação de pessoal sem passar por concurso público, ela deve estar prevista sempre em lei. A lei, ela prevê quais são as hipóteses em que é possível a dispensa do concurso público. E a lei, ela atendendo, né, o excepcional interesse público, ela vai prever quais são as situações. Aqueles que se submetem à contratação sem concurso público, quer dizer, aqueles que submetem à contratação temporária, se submetem a um regime jurídico chamado de administrativo especial. Eles exercem função pública. Ou seja, eles não exercem nem cargo e nem empregos públicos. Cargo exerce quem é servidor. Emprego público exerce quem é empregado. Vejam que esse pessoal contratado, eles não estão nem inseridos no cargo e nem no emprego público. Eles exercem função pública. Eles não pertencem nem ao regime estatutário, que é o do servidor público, e nem ao regime seletista, que é o dos empregados públicos. Eles se submetem a um vínculo jurídico administrativo especial. Eles também se sujeitam ao regime geral de previdência social, como qualquer um empregado, seja público, seja particular. Ao contrário dos servidores públicos, que se submetem ao regime de previdência próprio dos servidores públicos. Esses aqui, eles se submetem ao regime geral de previdência social, como qualquer um empregado. E aqui, tanto o empregado público quanto o empregado particular. O foro competente para resolver os conflitos aí nessa relação de trabalho é a justiça comum, que pode ser a federal ou a estadual, ou distrital, a depender do vínculo. Se for, por exemplo, uma contratação a nível de União, é a Justiça Federal. Se for a nível de Estado ou a nível municipal, é a Justiça Estadual. Os cargos em comissão e as funções de confiança, que também são
duas que também são ocupados sem precisar passar por concurso público. Ou seja, não existe concurso público para aqueles que ocupam cargos em comissão e funções de confiança. Essas atividades, elas são de livre nomeação e exoneração. Elas são de livre nomeação e exoneração. Ou seja, o administrador ele pode nomear aquele que ele bem entender. Fica ali na chamada discricionalidade. Na discricionalidade. Só que há uma diferença entre funções de confiança e cargo em comissão. A diferença é que a função de confiança ela é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Cargo efetivo são aqueles que passaram por uma prova de concurso e foram aprovados. Ou seja, as funções de confiança elas são ocupadas apenas por servidor público. Servidor público, aquele que foi admitido através de concurso. Já os cargos em comissão, eles podem ser preenchidos por pessoas com ingresso sem concurso público. Eles podem ser preenchidos por pessoas que não passaram por um concurso público. Só que existe uma previsão em lei de um percentual mínimo que devem ser ocupados por servidores de carreira, que são os servidores efetivos, os servidores que passaram por uma prova de concurso, os servidores externos. Então vejam que no cargo em comissão há um percentual que é destinado aos servidores de carreira, aqueles que passaram no concurso. Mas também há um percentual que pode ser preenchido por pessoas que não fizeram concurso público e não entraram no serviço público através de concurso. As atribuições dos cargos de comissão e funções de confiança são apenas para essas três atribuições: a direção, a chefia e assessoramento. Tome muito cuidado, porque é inconstitucional a criação de cargos em comissão com atribuições de natureza técnica. Ou seja, os cargos em comissão e as funções de confiança, elas são criadas apenas para exercer essas atribuições. Atribuições de natureza técnica são aquelas exercidas pelos servidores em geral. Quer dizer, aqueles que adentram o serviço público através de concurso. Aqui na parte daqueles que ocupam cargo em comissão de funções de confiança, nós temos uma regra muito importante, que é inclusive uma súmula, a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, que é a que veda o nepotismo, o famoso nepotismo, que é a contratação de parente sob a chefia imediata daquele que contrata. Quer dizer, eu sou o chefe e contrato a minha esposa, contrato o meu marido, contrato o meu filho, contrato a minha irmã, a minha mãe, meu pai, para exercer cargo sobre a minha responsabilidade. Isso é nepotismo. Isso é nepotismo. Isso fere dois princípios: o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Principalmente o princípio da moralidade. Os servidores públicos possuem vários direitos. Servidores públicos possuem vários direitos, como o direito à livre associação sindical, quer dizer, o direito de se sindicalizar, de participar de um sindicato, uma associação que representa o interesse da classe de servidor. Aqui nós temos um detalhe: os militares eles não podem se sindicalizar e nem fazer greve. Ou seja, esse direito ele é apenas para os servidores civis e não para os servidores militares. Os servidores militares eles são expressamente proibidos de se sindicalizar e de fazer greve.
Também o direito à greve. O servidor ele tem o direito à greve, que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Esse direito de greve ele deve ser previsto numa lei. Ele deve ser previsto numa lei. Ela é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, só pode ser exercido se houver uma lei regulamentando esse direito. Só que, como essa lei ela não foi editada, ou seja, o Poder Legislativo ele não regulamentou o direito de greve, o Supremo Tribunal Federal ele determinou a aplicação ao setor público no que couber da lei de greve vigente no setor privado, essa lei aqui, até a edição da lei regulamentadora desse direito. Então vejam que o direito de greve ele é assegurado para os servidores públicos, porém, como não existe uma lei própria regulamentando esse direito, o STF ele determinou a aplicação da lei vigente no setor privado, ou seja, daqueles que fazem parte da iniciativa privada. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição também prevê uma série de direitos que são extensivos aos demais trabalhadores, que inclusive está no artigo 7º, que nós já vimos aqui. Eu não vou ler aqui, vou deixar que vocês deem uma lida em casa, com calma. Artigo 39, parágrafo 3º. Também é assegurado o direito ao regime próprio de previdência, no artigo 40, em que esse regime próprio de previdência ele assegura uma série de benefícios de serviços aos servidores. Benefícios como, por exemplo, aposentadoria, pensão, benefícios e também serviços sociais pagos pelo regime próprio de previdência social. Vejam que, no caso dos servidores públicos, eles são vinculados a um regime próprio de previdência social, ao contrário dos empregados que são sustentados pelo regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social ele engloba a todos os empregados, seja públicos ou particular. Vejam que há uma diferença grande aí em relação ao regime de previdência. A remuneração dos servidores. Os servidores públicos eles são remunerados basicamente através de duas formas: através do subsídio e através do vencimento. Subsídio e vencimento. O salário, vamos começar logo pelo salário, para a gente fazer essa diferenciação, é a forma remuneratória paga aos empregados públicos, ou seja, aqueles contratados sob regime seletista. Então, no caso dos servidores públicos, eles são remunerados através de subsídio e vencimento. O subsídio ele é fixado em parcela única, sem acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Ou seja, o subsídio ele é de parcela única. Aqui não se soma, por exemplo, adicional de hora extra, adicional de insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade. Nada disso é somado à remuneração do servidor, porque é uma parcela única. Ele é obrigatório para essas categorias aqui. É obrigatório para os agentes políticos e para os servidores públicos de determinadas carreiras, como Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da Fazenda, Procuradoria dos Estados, do Distrito Federal, Polícia Federal, todas as polícias são remuneradas através de subsídio. O vencimento é a remuneração em sentido estrito, percebido pelos servidores.
A maioria dos servidores públicos recebem vencimento. No vencimento, se diz que é a forma base, é a base da remuneração. Na verdade, o vencimento ele é a base da remuneração paga por servidor, acrescida de gratificação ou as chamadas vantagens pecuniárias permanentes. O servidor ele recebe o salário base, o vencimento, e recebe também acréscimos, que podem ser permanentes ou podem ser temporários. A iniciativa, vamos pular aqui, os tetos. Os tetos remuneratórios. Nós temos aqui limites para pagamento dos servidores. Nós temos um limite máximo para a remuneração de um servidor. Esse limite máximo ele tem como teto geral o subsídio do ministro do STF. Quer dizer, dentro do funcionalismo público no Brasil, ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é possível também que os municípios e os estados e o Distrito Federal criem subtetos. No caso dos municípios, o teto dentro do município, quer dizer, quem recebe mais dentro do município é o subsídio do prefeito. Dentro dos estados e do Distrito Federal, ele varia por poder. No caso do Poder Executivo, é o subsídio do governador, e no caso do Poder Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais. No caso do Judiciário, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que também se aplica aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Há uma possibilidade, dentro dos estados, de se criar um subteto único. Ou seja, já não seria mais vários subtetos, variável por poder. Para que haja esse subteto único dentro do Estado, é necessário uma emenda à Constituição Estadual. Ou seja, é necessário estar previsto na Constituição Estadual. Esse subsídio, aliás, esse subteto único dentro do Estado é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Acaba por se tornar a referência máxima em remuneração dentro do Estado. Os servidores públicos, eles podem acumular cargos. Aliás, os funcionários públicos eles podem acumular cargo, emprego e funções. Só que a regra geral dentro da administração pública é a vedação. A regra geral é a vedação, quer dizer, eles não podem acumular mais de um cargo, emprego ou função pública, que alcança todas as esferas de governo, todos os poderes, o legislativo, executivo e judiciário, toda a administração pública, seja direta e indireta. Então, a regra é que não pode haver a acumulação remunerada. Só que há exceções. O artigo 37, inciso 16, prevê essas exceções. É possível acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com um técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Essa é a previsão do artigo 37, inciso 16. Só que também nós temos outras exceções em outros dispositivos da Constituição.
Por exemplo, o acúmulo do cargo de vereador e o acúmulo do cargo de vereador e outro cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. O vereador ele pode acumular mais de um cargo, no caso. Também há permissão para que os juízes e os membros do Ministério Público, promotores, procuradores, exerçam uma função de magistério. Também há a possibilidade de acúmulo do cargo de militar federal com cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Ou seja, a nível federal é possível o militar acumular com um cargo ou um emprego privativo de profissional de saúde. Já a nível de Estado, o militar estadual ele pode acumular com qualquer um desses cargos aqui, do artigo 37, inciso 16. Ou seja, o militar estadual ele pode acumular com um cargo de professor, um cargo técnico ou científico e um cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Vejam que há uma diferença aqui entre aquele que é militar federal e aquele que é militar estadual. O militar federal ele pode acumular apenas com cargo e emprego privativo de profissional da saúde. Já o militar estadual ele pode acumular com todas essas hipóteses aqui. Um de professor, um técnico ou científico e um cargo, emprego privativo de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Os servidores públicos, eles se submetem a um estatuto jurídico único. Esse estatuto jurídico único, ele é em cada nível federativo, ou seja, a nível de União há um estatuto do servidor federal, a nível de Estado há um estatuto jurídico do servidor estadual e a nível de município há um estatuto do servidor municipal. O estatuto do servidor é a lei que regulamenta a carreira. É a lei que regulamenta a carreira. Vejam que os servidores públicos eles são regidos, eles têm como regime jurídico um estatuto, que é uma lei. Ao contrário, por exemplo, dos empregados públicos e dos empregados particulares, que se submetem ao regime da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. No caso, é um regime jurídico único para todos os empregados, seja ele público, seja privado. Aqui, no caso do servidor público, em cada ente federativo, onde o servidor ele ficará vinculado, existe um estatuto. A estabilidade o servidor público ele tem uma característica que o distingue do empregado público, que é a estabilidade do cargo. O servidor público ele tem estabilidade no cargo, enquanto que o empregado público ele não tem. Para que ele tenha a estabilidade do cargo, o servidor público ele precisa cumprir 3 requisitos. Ele tem que ser aprovado no concurso público, ele tem que ser nomeado para o cargo público efetivo, 3 anos de efetivo exercício do cargo e a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esse fim. Quer dizer, cumprido esses requisitos, o servidor ele adquire a instabilidade no cargo. Ele só perderá o cargo nessas hipóteses aqui.
Servidor público, uma vez estável no cargo, ele só perderá o cargo nessas situações. Sentença judicial transitada em julgado, é possível ele vir a perder o cargo, uma decisão judicial. Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou seja, na via administrativa, é possível o servidor vir a ser processado e vir a perder, vir a ser demitido. Processo ou avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Esse procedimento de avaliação periódica de desempenho é o que mede o desempenho do servidor. Se ele estiver abaixo do esperado, ele pode vir a ser demitido. Ele pode vir a ser demitido. E também excesso de despesa com o pessoal. Essa última hipótese, ela é bem peculiar, ela é bem emblemática. Ela chama a atenção. O servidor público ele pode vir a perder o cargo com excesso de despesa de pessoal. As despesas com o pessoal são limitadas pela Lei de Responsabilidade Legal, Fiscal. Caso esses limites sejam descumpridos, o Poder Executivo deverá adotar sucessivamente essas medidas. Quando se fala sucessivamente, quer dizer na ordem. Primeiramente, o poder público irá reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargo em comissão e funções de confiança. Se não for possível resolver esse problema de excesso de despesa, parte-se para a segunda hipótese, a exoneração de servidores não estáveis, ou seja, aqueles que não adquiriram a estabilidade. Se mesmo assim não for resolvido o problema de excesso de despesa, exoneração do servidor estável. Exoneração do servidor estável. Vejam que é possível o servidor estável vir a perder o cargo, mas apenas em última hipótese. O servidor ele fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Quer dizer, o servidor será indenizado. O servidor estável será indenizado. Ele receberá uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Se o servidor tiver se ele tiver 3 anos de serviço, receberá 3 salários. Se ele tiver 5 anos, receberá 5 salários. Se tiver 10 anos, receberá 10 salários de indenização. Bom, a parte de servidor, de agente público, era isso que nós tínhamos que falar. A parte de licitação, responsabilidade civil do Estado, é muito pouco que tem na Constituição. São dois incisos, basicamente. E vocês vão dar uma lida na Constituição esquematizada, esses 2 incisos. E também, eu acho que o professor de Direito Administrativo já deve ter trabalhado com vocês. Esses assuntos eles são vistos em profundidade na parte de Direito Administrativo. Bom, eu quero dar uma pincelada aqui sobre também o Poder Executivo. Poder Executivo. O poder Executivo, nós vamos trazer aqui para esse momento, porque nas próximas aulas
Eu vou trazer 2 temas para a gente ver por aula. Acho que nós teríamos mais 2 aulas. E aí, nas 2 próximas aulas, eu quero também fazer uma revisão sobre um assunto novo que entrou no edital e dar uma pincelada sobre também um, um tópico lá do Poder Judiciário que também entrou, sobre a justiça militar. Então, vai dar certo o conteúdo, que é aquilo que a gente previu aqui. Bom, o Poder Executivo ele tem a sua função típica e também a sua função atípica. Função típica do poder função típica do poder executivo é a executiva, é a administrativa. Essa função administrativa ela é exercida através de 3 funções: através da chefia de governo, da chefia da administração pública e da chefia de Estado. A chefia de governo é aquela função em que o governo, o poder executivo, ele exerce atos relacionados à formulação e aprovação de políticas públicas. Aquele que tem a função típica de formular e de implementar políticas públicas é o poder executivo. Políticas públicas aqui envolve as mais diversas áreas: saúde, educação, meio ambiente, trânsito e etc. Então, o poder legislativo ele aprova a lei e quem executa a lei é o poder executivo. Essa é a função típica dele, que exerce através da função de governo, através da chefia de governo. A chefia da administração pública é aquela relacionada à execução e à prestação dos serviços. Prestação de serviço está intrinsecamente ligada com a chefia de governo. Quer dizer, é o segundo momento do exercício aí, é a colocação na prática daquilo que foi formulado, daquilo que foi aprovado. E a chefia de Estado é a representação e implementação das relações do país no plano internacional. Eu falei na aula passada, quando nós vimos sobre a organização política administrativa do Estado, nós falamos que a União ela exerce uma dupla função dentro da federação. Ela exerce a função como ente autônomo, um ente autônomo, aquele que irá fazer leis e desenvolver políticas públicas no âmbito da União, mas também vimos que a União ela tem a função de representar o Estado brasileiro no plano internacional. Ou seja, não é os estados, não é o Distrito Federal e não é os municípios que assumem essa função de representar e de implementar as relações do Brasil no plano internacional. Quem faz isso é a União. E, no caso aqui, quem faz é o chefe do Poder Executivo, é o presidente da República. E ele faz isso através do exercício da chefia de Estado. O poder executivo ele tem também 2 funções atípicas, que é a função legislativa e a função de julgamento. A função legislativa, quando edita norma, como, por exemplo, medidas provisórias, leis delegadas, decretos autônomos.
Essas normas são todas elas atos primários, ou seja, possuem status de lei, editada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, Presidente da República, mas também exerce a função de julgamento quando decide um processo administrativo. As decisões dentro de um processo legislativo, elas são baseadas na capacidade de autoadministração do ente. O ente ele pode tocar, né, desenvolver os seus próprios negócios administrativos, suas próprias questões administrativas. Por isso, os outros poderes eles não se intrometem, o legislativo e o judiciário. Então, quando se trata de questões administrativas, como, por exemplo, um processo administrativo, imagine aí um processo administrativo com o objetivo de demitir um servidor. Quem vai resolver essa demanda é o próprio Poder Executivo. O Poder Executivo. O Poder Legislativo não vai se envolver. Mas vejam que ele decide exercendo a chamada função de julgamento. Porque o Poder Executivo ele não julga com definitividade. Ou seja, essa decisão no âmbito administrativo ela pode ser revista no poder judiciário. As decisões do Poder Executivo ou as decisões na esfera administrativa, elas não são definitivas. Elas não são definitivas. Aquele que se sentir prejudicado, ele pode recorrer ao Poder Judiciário, ao Poder Judiciário, que é o que exerce a função jurisdicional. Isso aqui nós iremos ver na aula que nós iremos tratar só sobre o Poder Judiciário. Outro ponto importante é sobre o sistema de governo. O sistema de governo ele é o modo como se dá a relação entre os poderes, mais propriamente entre o executivo e o legislativo. Vejam que esses dois poderes, executivo e legislativo, eles constituem o chamado sistema de governo. Vejam que não é apenas o poder executivo que governa. Como assim, professor? Ora, tudo aquilo que o poder executivo faz, ou quase tudo aquilo que ele faz, ele só faz porque o poder legislativo aprova. Aprova através de lei. Então, se o poder legislativo aprova determinada política pública, se ele aprova determinada política pública, cabe ao Poder Executivo implementar, cabe ao Poder Executivo executar. Então vejam que há uma intrínseca relação aí entre o Executivo e o Legislativo, que fazem parte desse sistema de governo. Tomem cuidado para que não confundam os termos, para que não confunda os conceitos. Sistema de governo é o presidencialismo. Nós adotamos no Brasil o presidencialismo aqui. A forma de governo é a república. E a forma de Estado é o Estado federal. É o Estado federal, é a federação. Muito cuidado com esses termos. Então, nós temos quatro espécies de sistemas de governo, ou mais propriamente duas espécies atualmente: o presidencialismo e o parlamentarismo. Vamos falar desses dois que são os mais comuns hoje em dia.
ou são praticamente os únicos. O presidencialismo ele tem algumas características. No presidencialismo, a chefia do poder executivo ela é unipessoal ou monocrática. Ou seja, ela é exercida por uma única pessoa, que no caso é o presidente da República. Fazendo um paralelo logo aqui com o parlamentarismo, a chefia do poder no parlamentarismo, do poder executivo, ela é dual, ou seja, chefia de Estado e chefia de governo são exercidos por pessoas diferentes, enquanto que no presidencialismo é exercida apenas pelo presidente da República. O presidente da República ele exerce a função de chefe de Estado e de chefe de governo, como eu falei no início. Chefe de governo representando o país em suas relações internacionais e chefe de Estado e chefe de governo dirigindo as políticas públicas e a chefia da administração federal. Vejam que são duas funções em uma única pessoa, que, no caso, é o presidente da República. Já no parlamentarismo, essas funções, chefe de Estado e chefe de governo, vai depender da forma de governo adotada. Vai depender da forma de... Se for uma monarquia parlamentarista, a chefia de Estado ela é do monarca. O monarca é que exerce a chefia de Estado. A chefia de governo é do primeiro-ministro, é ele que é o chefe do poder executivo. Se for uma república parlamentarista, o chefe de Estado é o presidente e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Vejam que a diferença básica entre um e outro é em relação ao chefe de Estado. Porque na monarquia parlamentarista, o chefe de Estado é um monarca. E na república parlamentarista, o chefe de Estado é um presidente. É o presidente da República. O chefe de governo permanece o mesmo, o primeiro-ministro, em ambos. No presidencialismo, há uma independência entre poder legislativo e poder executivo. Presidente e parlamentares são escolhidos democraticamente pelo povo através de eleições diretas. Ou seja, não há relação de dependência e de subordinação entre ambos. Até porque quem escolhe ambos os membros desses poderes é o povo, através de eleições diretas. Já no parlamentarismo, há uma interdependência entre o chefe, entre os poderes executivo e legislativo. O primeiro-ministro e demais membros do gabinete integram e são aprovados pelo parlamento. A chefia de governo só se mantém no poder enquanto possuía o apoio do parlamento. Caso perca o apoio, poderá ser destituído pelo parlamento, através do voto de desconfiança. Vejam que a eleição do parlamento ela não é feita diretamente pelo povo. Ela não é feita diretamente... Aliás, o parlamento não. O primeiro-ministro e os membros do gabinete não são aprovados, não são eleitos pelo povo, não são escolhidos através de eleição, mas através do parlamento. É o parlamento que constitui aqueles que irão exercer a chefia de governo. A chefia é um braço do parlamento. Aqui no presidencialismo, o mandato ele é por tempo determinado. O presidente possui mandato fixo, só podendo ser destituído pelo parlamento em uma única hipótese, no caso do impeachment. Já no parlamentarismo, o mandato é por prazo indeterminado. O primeiro-ministro ocupa o cargo por tempo indeterminado enquanto possui o apoio do parlamento. Por perda de confiança do povo, o parlamento pode ser dissolvido pelo primeiro-ministro, convocando eleições extraordinárias para a formação de um novo parlamento.
bem complexo o sistema parlamentarista. Bom, o mandato presidencial. A eleição para presidente da República e vice-presidente ocorre em uma chapa única. Presidente e vice-presidente são eleitos conjuntamente. Não se admite a chamada candidatura autônoma, seja cargos separados. Uma candidatura, por exemplo, só para presidente e outra só para vice. Não existe isso, de acordo com a Constituição. O sistema de eleição ele é o majoritário. O sistema de eleição é o majoritário. É eleito aquele que aquele que tem o maior voto, a maior quantidade de voto válido, Esse sistema majoritário ele é dividido em dois tipos: o majoritário puro ou simples e o majoritário de 2 turnos. O simples é aquele de primeiro turno. Em que com a maioria absoluta dos votos válidos, é eleito o presidente da República. Ou seja, não incluídos os votos em branco e nulo. Basta 50% dos votos, quer dizer, a metade dos votos válidos e mais um. Metade dos votos válidos e mais um. O sistema majoritário de 2 turnos é quando não se alcança esse percentual. Se no primeiro turno não houver 50% dos votos válidos e mais um, vai para o segundo turno. E já no segundo turno, o sistema majoritário ele adota a maioria dos votos válidos simples. A maioria dos votos válidos simples. Já não o voto maioria absoluta. Já não maioria absoluta, 50% mais um. Mas o voto simples, maioria simples. Esse maioria simples vence a eleição aquele que obtiver a maioria dos votos. A maioria dos votos vale. Não necessariamente 50%. Em caso de morte, desistência ou impedimento legal antes do segundo turno, convoca-se o candidato de maior votação, ou seja, o terceiro colocado. A investidura no cargo de presidente e vice-presidente da República, ela é feita com base nesses requisitos. Para ser presidente e vice-presidente, tem que ser brasileiro nato, tem que possuir alistamento eleitoral, estar no pleno gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos, comprovada na data da posse, não se enquadrar em nenhuma das inelegibilidades previstas na Constituição, não ser inelegível, e possuir filiação partidária. A posse ela ocorre numa cerimônia, ou seja, numa sessão conjunta do Congresso Nacional, no dia 5 de janeiro. No dia 5 de janeiro. Aqui, tome muito cuidado. A emenda constitucional número 111 de 2021 alterou a data da posse do presidente da República, que antes era 1º de janeiro, para 5 de janeiro. E também alterou a data da posse do governador e do vice-governador de estado, antes 1º de janeiro para 6 de janeiro. Muito cuidado com isso. Essa alteração ela foi feita no ano passado, através da emenda número 111. Em caso de ausência do presidente da República,
do presidente e do vice, né? O que é que acontece em relação ao mandato presidencial? Aí nós temos que diferenciar se essa ausência ela foi por motivo de força maior ou sem motivo de força maior. Se ela foi sem motivo de força maior, o que é que vai acontecer? O presidente ele não comparece dentro de 10 dias na data fixada para a posse. O vice ele vai assumir o cargo de presidente e exercerá o mandato inteiro sem vice. Olha só. No caso aqui, o motivo é por força, sem força maior. Ou seja, não há justificativa para a ausência do presidente. Nesse caso, se ele não compareceu à posse, o vice ele vai assumir. E vai assumir pelo mandato inteiro. E vai ficar sem vice. Não vai haver uma eleição para preencher o cargo de vice-presidente da República. Ele ficará sem vice. Se for o vice-presidente que não compareceu dentro de 10 dias, né, da, da, da data fixada para a posse, o presidente vai exercer todo o mandato sem vice. Ou seja, não vai haver uma eleição para vice-presidente da República. E se caso seja o presidente e o vice-presidente que não comparecem dentro de 10 dias da data fixada para a posse, será declarada a vacância dos dois cargos e realizadas novas eleições diretas. Aqui, no caso, são eleições diretas. Tome muito cuidado. São eleições diretas. Ou seja, ambos os ocupantes, presidente e vice-presidente, não compareceram à posse. Por isso, vai haver novas eleições diretas. Nós vamos todo mundo de novo para campo, para as urnas, para escolher presidente e vice-presidente da República. Isso porque o motivo é sem força maior. Se o motivo for com força maior, a mesma situação anterior, as mesmas situações anteriores. Só que nesse caso aqui não vai haver a perda do cargo. Aqui, por exemplo, no caso de presidente, né? Vice-presidente, presidente e vice-presidente não comparecem dentro de 10 dias da posse. A posse será adiada para que, após cessado o motivo, eles possam assumir o cargo. Se for o presidente que não comparece, o vice toma posse e assume interinamente o cargo de presidente até que cesse o motivo de força maior. Se for o vice-presidente que não comparece, aí o presidente não, também ele toma posse e governa sem vice até que o cesse o motivo de força maior. O mandato ele é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte à da eleição. É permitida a reeleição para um único período subsequente. Quer dizer, é permitida apenas uma única eleição, uma única reeleição, que é a seguinte, Em relação à perda do mandato, é possível o presidente da República, é possível o presidente e vice-presidente da República perderem o cargo, perderem o mandato. Só que primeiro é preciso fazer uma diferenciação aqui entre impedimento e vacância. Impedimento e vacância. Preciso diferenciar. Nos impedimentos ocorre afastamentos temporários. Na vacância ocorre afastamento definitivo do cargo. No impedimento ocorre substituição. Na vacância ocorre sucessão. Tome muito cuidado com isso aí.
A substituição em caso de impedimento, ela ocorre sucessivamente por essas autoridades, ou seja, acontece nessa ordem aqui. Por exemplo, se o presidente da República ele estiver temporariamente afastado, imaginemos aí de férias ou em uma missão no exterior. Quem vai assumir o cargo de presidente da República, primeiramente, na ordem aqui, é o vice. O vice ele é o substituto normal. Ele é o substituto natural do presidente da República. Agora, imagine se o presidente e o vice-presidente estão de férias ou estão em uma missão no estrangeiro. Aí quem vai assumir vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados não puder assumir, se ele estiver, por exemplo, no momento da substituição, do afastamento temporário, se ele estiver, por exemplo, sendo preso, aí quem vai assumir vai ser o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder assumir, vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Vejamos aqui agora o que acontece no caso de vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República. No cargo de presidente ocorre a sucessão. Ora, a vacância é o afastamento definitivo. O presidente da República deixou o cargo definitivamente. O sucessor dele, o sucessor natural, é o vice-presidente da República. Ou seja, o vice-presidente da República ele é o único sucessor do presidente em caso de vacância do cargo de presidente. Os demais eles são substitutos. No caso, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Tome muito cuidado com esses termos, que a prova ela pode querer confundir. Quais são as hipóteses em que o presidente da República ele perde o cargo? São aquelas situações que nós enumeramos aqui em cima. Os motivos sem força maior. Mas também tem outras situações. O não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada da posse sem motivo de força maior, por morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira. Se ocorrer qualquer uma dessas situações, ele vai perder o cargo de presidente. Em caso de condenação por crime de responsabilidade ou comum, mediante decisão do Senado Federal ou do STF, respectivamente, e em caso de ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. Vejam que o presidente da República, para ele se ausentar do país por mais de 15 dias, ele precisa de uma autorização do Senado Federal, do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não autorizar, ele não poderá sair. E nesse caso, se ele sair sem autorização, ele vai perder o cargo. No caso do vice-presidente, aqui ocorre a substituição. Primeiramente pelo presidente da Câmara, depois pelo do Senado e do STF. As mesmas situações do cargo de presidente. As mesmas hipóteses do cargo de presidente. Aí a pergunta que fica: o que vai acontecer caso o presidente e o vice-presidente da República eles deixem o cargo fique vago? O que vai acontecer? Vai acontecer eleições.
vai acontecer eleições. E pode acontecer dois tipos de eleições, a direta e indireta. Na direta, a vacância ela vai ocorrer nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos. Vejam que o mandato do presidente é de 4 anos, do presidente e do vice-presidente é de 4 anos. Se ocorrer a vacância nos 2 primeiros anos, eleição direta. Eleições 90 dias depois de aberta a última vaga. Eleição direta significa dizer que o povo ele vai para a rua, ele vai para a urna votar. Eleição indireta a vacância ocorre nos 2 últimos anos. Nos 2 últimos anos. Nesse caso, a eleição ela vai ser feita em 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional. Vejam que na eleição direta, o povo ele vai para a rua, ele vai para a urna. Já na eleição direta, quem vai escolher o presidente e o vice-presidente é o Congresso Nacional. E aqui, tomem muito cuidado, porque essa é a única hipótese de votação indireta prevista na Constituição Federal. Ou seja, qualquer tentativa de inserir na Constituição um colégio eleitoral para eleger nossos representantes é inconstitucional. Fere o direito ao voto, que é cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º. Então, a eleição direta ela só é prevista nessa situação. Mas, professor, a eleição aqui, as eleições aqui, a direta e indireta, ela vai ser para escolher presidente e vice-presidente, né? Isso mesmo. Porque no caso aqui, houve a vacância dos dois cargos. Porque se for apenas, por exemplo, do presidente, quem vai substituir o presidente, aliás, quem vai suceder o presidente é o vice. É o vice. Só que se for apenas do vice, o presidente ele vai poder governar sem vice, como nós colocamos aqui em cima. Tome muito cuidado com isso. Aqui, ó, a ausência, né? O vice-presidente ele não comparece dentro da posse, aí o presidente irá exercer todo o mandato sem vice. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Nessas hipóteses aqui de vacância. Se o vice-presidente ele deixar vago o cargo, não vai haver uma eleição para vice-presidente da República. O presidente ele vai exercer o mandato até o final, sozinho, sem vice. E aí, se caso ele esteja ausente, no caso lá, nas situações de impedimento, afastamento temporário, quem vai suceder vai ser essas demais autoridades aqui. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo. Tome muito cuidado com isso. Bom, para a gente dar uma concluída, e a gente vai finalizar na aula que vem, esse tópico, a aula que vem a gente termina, está quase concluindo já. As atribuições do presidente da República. Essas atribuições do presidente, elas são as mais diversas. Elas estão previstas no artigo 84. No artigo 84 da Constituição. Eu peço que vocês deem uma lida na íntegra. Desse artigo 84. Eu vou só mencionar aqui como está classificada, como estão agrupadas essas atribuições. Por exemplo, há atribuições que são de direção da administração federal, ou seja, estão relacionadas à chefia de governo. Estão aqui nesses incisos.
há atribuições que estão relacionadas com a relação do Congresso Nacional e a atuação do processo legislativo. Estão nesses incisos. Tem atribuições que são aquelas exercidas no plano das relações internacionais, em que o presidente ele exerce na sua condição de chefia de Estado, e atribuições concernentes à segurança interna, à preservação da ordem institucional e da harmonia das relações federativas, nesses incisos, e também atribuições relacionadas à nomeação de juízes do STF e dos tribunais superiores. Eu peço que vocês deem uma lida em casa com calma nesse rol de atribuição. Usem a Constituição esquematizada, usem o nosso material, que ele está exatamente de acordo aqui com o que a gente categorizou, a gente agrupou. Tá legal? E aí, na próxima aula, nós concluímos, vou marcar aqui, nós vamos concluir esse ponto que trata do poder executivo e partimos para eu acho que o próximo tópico é o ponto lá do Poder Judiciário, que trata da justiça militar, entrou no edital um tópico lá sobre a justiça militar, no caso da justiça militar estadual, e também nós vamos trazer, eu creio, pode ser na aula que vem ou na outra aula, para fechar, eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é o que trata da defesa das instituições democráticas, que é onde está inserido também o papel dos órgãos de segurança pública, que no caso também inclui a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Então, acho que essa aula sobre a defesa das instituições democráticas e esse ponto que trata da segurança pública vai ser uma das mais importantes. Eu creio que provavelmente vai cair pode cair, porque é um assunto que a FCC não cobrou nos concursos anteriores, nos concursos passados. Inclusive, é uma novidade no próprio edital do concurso da área militar. Ele nunca caiu na área militar e também nunca caiu nos demais concursos feitos pela própria FCC, aqui no Estado. Tá legal? Então, era isso. Sigamos firmes na nossa preparação e até a próxima.